Olá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da playlist Cypress Playground no canal Talking About Testing. Aqui quem fala é o Valmir e no vídeo de hoje eu vou te ensinar sobre a funcionalidade Sci.Clock que te deixa basicamente congelar o relógio do navegador. E aí tu deve estar te perguntando em que tipo de situação que eu devo precisar congelar o relógio do navegador. Eu estou com a Cypress Playground aberto aqui na minha página, no meu browser, e nessa seção aqui onde eu falo sobre o comando Sci.Clock, tem um parágrafo aqui que diz que a data atual é 2024, mês 02, dia 17. Então 17 de fevereiro de 2024, que é exatamente o dia que eu estou gravando esse vídeo. E aí imagina o seguinte, imagina que tu está, por exemplo, utilizando os teus testes automatizados com Cypress para, em conjunto com teus testes end-to-end, por exemplo, tu está fazendo testes de regressão visual, ou seja, aqueles testes que vão tirar uma screenshot da aplicação e vão comparar com uma screenshot previamente aprovada. Nesse tipo de situação, se tu tem um campo de data, um valor da data atual mostrando na tela, cada vez que tu tirar uma screenshot da tela, a data vai estar diferente e tu vai ter um resultado de uma falha, quando na verdade não tem. Na verdade não tem uma falha na aplicação, simplesmente o que acontece é que quando a screenshot baseline foi tirada era uma data e quando tu está rodando o teste novo já é uma outra data. Nesse tipo de situação, por exemplo, pode fazer sentido tu querer congelar a data do navegador para que tu sempre que tu rodar os testes, sempre vai ter a mesma data congelada na tua aplicação. Então vamos imaginar que esse é um caso de uso do Sci.Clock. E aí para isso eu criei um projeto aqui chamado Clock, onde nesse projeto eu instalei a versão 13.6.4 do Cypress, configurei ele para rodar tanto em modo headless quanto em modo interativo, e a gente pode inclusive já abrir o Cypress aqui para rodar os testes em modo interativo. Deixa eu jogar aqui a Cypress App para esse monitor. Vamos abrir e a gente vai abrir no Electron. Deixa eu jogar aqui também para esse monitor. Então aqui, ó, eu criei um arquivo chamado clock.sci.js e por enquanto essa test suite ela está por ser escrita. Então o nome da minha test suite é Clock e o nome do meu caso de teste é Freezes the Date on 1982-04-15, que é o dia do meu nascimento, 15/4 de 1982. Beleza pura? Uma coisa que é importante comentar sobre o uso da funcionalidade Sci.Clock é que quando a gente vai congelar a data do navegador, a gente tem que congelar antes de visitar a página propriamente dita que a gente quer testar, beleza? Se eu rodar o Sci.Clock depois de ter visitado a página, não vai. Eu não vou estar alterando o relógio do navegador porque eu vou estar usando o Sci.Clock depois de já ter visitado a página. Então o que a gente vai fazer aqui? Vou te mostrar aqui, por exemplo, fazendo um sci.visit para index.html. Então eu já tenho aqui no arquivo cypress.config.js a base URL apontando para a base URL da aplicação Cypress Playground e agora eu estou concatenando com o sci.visit a base URL com /index.html. Então vamos rodar esse teste aqui. Então a gente está basicamente visitando a aplicação Cypress Playground, tranquilo? Quando a gente visita a aplicação Cypress Playground, se a gente vier lá para baixo, a gente tem aqui ó, a data atual, current date 17/2/2024, beleza? Então, por exemplo, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai definir uma variável do tipo const que eu vou chamar de date in the past, uma data no passado, beleza? E essa data vai ser um new date, onde aqui eu vou utilizar o date.utc, tá? Que é o universal time, não sei o que, né? Para a gente definir uma data universal, e eu vou dizer aqui 1982, o mês vai ser 3, porque no módulo date do JavaScript os meses começam em 0, então janeiro é 0, fevereiro é 1, março é 2 e abril é 3. Então aqui eu posso até inclusive colocar um comentário aqui para deixar isso explícito. Month is 0 indexed. Beleza? Então agora está claro. E aí, olha só o que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar aqui, por exemplo, se eu fizer aqui um Sci.Clock e passar o date in the past aqui e eu rodar o teste, a data vai continuar com a data atual.
Então vejo aqui que continua com a data atual. No entanto, se eu mover esse SciClock para antes do visit e eu rodar o teste, agora eu congelei a data em 15/4/1982. Então, o primeiro ponto importante, quando a gente vai utilizar o SciClock, ele tem que ocorrer antes da gente visitar a aplicação a qual a gente quer congelar a data. Então, basicamente, eu defini uma variável, que é a data no passado, onde eu utilizei o módulo date do JavaScript, instanciei uma nova instância desse módulo date aqui com new date e disse aqui qual é a data que eu quero que seja. 15/4/82, onde o mês começa no índice 0, por isso aqui 3 é abril. Daí então eu chamei o SciClock e passei a data, que é basicamente um timestamp, né? E aí então eu visitei a página da aplicação. Por fim, o que a gente pode fazer é verificar que esse parágrafo aqui, se a gente inspecionar esse elemento aqui, então vai ver que basicamente é um parágrafo, e dentro desse parágrafo a data propriamente dita ela está dentro de um elemento do tipo strong, para ela ficar, né, com a fonte mais com outro estilo. Eu basicamente coloquei um estilo diferente para elementos que estão dentro da tag strong. E aí o que a gente pode fazer então, depois de visitar a página, é utilizar a funcionalidade sci.contains para pegar um parágrafo, o qual contém o texto current date, 1982-04-15, e a gente pode encadear um should be visible para garantir que esse parágrafo está visível na tela. Então vamos rodar o teste. Se a gente rodar o teste, a gente vai ver aí que a gente congelou o relógio no navegador, visitou a página da aplicação, encontrou o parágrafo e o parágrafo está visível e o parágrafo está com a data que a gente queria, que foi a data que a gente congelou. Então, digamos que eu mudasse aqui para junho, o nosso teste vai falhar dizendo, ó, nunca consegui encontrar um parágrafo com essa data, porque a data que foi congelada aqui é 15/4/82, não 15 de junho de 82. Então vamos voltar aqui para 4, e aí agora a gente tem o nosso teste passando, então se a gente reexecutar, a gente tem o nosso teste passando. Então para a gente resumir aqui, para a gente fechar o vídeo aqui, a gente definiu uma test suite chamada clock, que tem um caso de teste, que é o nosso bloco it, que se chama freezes the date on 1982-04-15. Primeira coisa que a gente faz, a gente define uma nova data, que vai ser basicamente um timestamp, vai ser um número, tá? E a gente define isso utilizando uma nova instância do new date. E aí aqui a gente, lembrando que o mês, a gente vai passar aqui para o date UTC, ano, mês e dia, onde o mês começa em 0. Então janeiro é 0, por isso abril é 3. A gente chama o clock passando esse timestamp, que é essa variável que a gente definiu aqui em cima, e daí então a gente visita a página da aplicação. A gente nunca faz o sci.clock depois do visit. E aí sim a gente faz a verificação de que a data congelada está visível. Nesse caso aqui eu simplesmente estou fazendo a verificação de que a data congelada está visível. No caso de um teste de regressão visual, por exemplo, aqui a gente poderia estar fazendo a verificação visual, né? Depois que eu verifiquei que a data está congelada, agora tiro uma screenshot para comparar com a baseline, por exemplo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido algo novo. Eu te peço algumas coisinhas aqui antes da gente fechar. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, compartilhar o link desse vídeo nas tuas redes sociais para esse conteúdo chegar em mais gente e acionar o sininho de notificação para receber notificação sempre que novos conteúdos forem lançados aqui no canal Talking About Testing. Por fim, vem aqui na descrição do vídeo para tu encontrar tanto o link da Cypress Playground, o link do repositório com o código que eu estou te mostrando nesse vídeo e o repositório da Cypress Playground propriamente dita, porque uma coisa é tu ver eu resolvendo o problema, outra coisa é tu colocar a mão na massa. E eu te encorajo a baixar esse código aqui e experimentar você mesmo, ou então abrir a Cypress Playground e criar testes automatizados para ela, porque é para isso que eu criei ela. Beleza pura? Nos vemos no próximo vídeo e até logo.